Cada pessoa tem um cheiro diferente? Naruhodo. Podcast. Bem-vindo ao Naruhodo, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Fúteis e úteis. Altair, pergunta de hoje veio de um ouvinte. Não sei o cheiro que essa pergunta tem. Tem cheiro de curiosidade, viu, Altair? Ela veio do Fábio Henrique, que tem 22 anos e é estudante de engenharia mecânica de Igarapava, São Paulo. Nem conhecia essa cidade. Também não, rapaz. Eu tô vendo aqui, Altair, no Google Maps, que Igarapava fica praticamente na divisa com Minas Gerais, viu? Bem lá no norte do estado, pra lá de Franca ainda. A mensagem do Fábio Henrique é a seguinte, Altair. Olá, quem é Altair? Sou muito fã do trabalho de vocês e acompanho o podcast desde a primeira semana. Obrigado. Sou consumidor assíduo de podcasts há mais de 6 anos e nunca escrevi e-mail para nenhum outro programa. Olha que honra. Que honra, hein? Mas um questionamento está me deixando muito intrigado e gostaria de saber se existe alguma explicação para este fenômeno ou se ele é apenas uma percepção equivocada. Há algumas semanas, um amigo meu comentou comigo como o cheiro das roupas das pessoas era uma coisa pessoal e única de cada indivíduo. Nunca tinha pensado nessa questão e resolvi verificar se isso tinha algum fundo de verdade. Peguei roupa de 3 pessoas diferentes que haviam sido lavadas juntas, utilizando o mesmo sabão em pó, o mesmo amaciante, enfim, os mesmos produtos. E o cheiro era totalmente diferente um do outro. Ao realizar um teste cego, consegui separar em 3 grupos as peças de cada pessoa. Um havia um cheiro muito doce, um era mais suave e o outro era meio termo. É um cientista aqui. Claro, claro. Esse é o espírito da coisa. Abordagem científica. É o espírito. Existe uma explicação do porquê cada pessoa tem um cheiro característico e por que ele não se altera ou ele se altera? Mesmo mudando perfume, sabonete, enfim, produtos com aromas em geral. Muito obrigado pelo ótimo programa. Essa é a cartinha que o ouvinte Fábio Henrique mandou pra gente, Altair. O que a ciência tem a dizer sobre isso? Não, precisamos saber o lado leigo primeiro. Você concorda com ele? Rapaz, Você já parou pra pensar nisso? Eu nunca cheguei nem perto de fazer um experimento como esse que ele fez. Né? Mas, de fato, né, pela minha experiência pessoal, eu sinto cheiros bastante diferentes de uma pessoa para outra. Né? Não cheguei a comparar como é que ele se impregna nas roupas, né? Mas... sim, a minha opinião é que sim. E pensando em você mesmo, você acha que o seu cheiro muda? Você acha que você tem um cheiro? Devo ter, né? Tá, devo ter, porque os outros têm, então devo ter, mas eu não percebo o meu próprio cheiro. Né? Isso é importante. Então, você deve ter um cheiro, mas você não percebe muito ele. E você acha assim, apesar eu percebo quando eu tô cheirando mal. Aí eu percebo. Quando a coisa tá muito ruim, você percebe. Tá bem ruim, aí eu percebo. Por exemplo, quando você tá doente, ou quando você tá, sei lá, ficou um dia inteiro sem tomar banho, você percebe que seu cheiro muda? Sim, sem dúvida. Percebo, sim. E você percebe que seu cheiro é diferente, por exemplo, antes de você dormir e quando você acorda? Você já parou pra pensar nisso? Então, de novo, né? O nosso próprio cheiro é mais difícil de perceber, assim, né? Mas muda, por exemplo, o meu hálito, que faz parte do cheiro, sei lá. Aí, né? Então, aí eu percebo. Então, isso são coisas para as pessoas começarem a pensar, tá? A primeira grande coisa é que a gente não percebe o próprio cheiro, exceto quando o negócio tá muito triste. Isso não quer dizer que a gente não tem um cheiro, é que a gente habituou com o nosso cheiro. Então, na verdade, o nosso cérebro registra o cheiro, mas ele não considera, vira um ruído branco. Sim. Aliás, só um pequeno parênteses, acho que você sabe que você tem um nariz entre os olhos, certo? Que você tem um nariz. Sim, Isso. Na última vez que eu vi no espelho era isso. Você tinha um nariz, né? Mas você já reparou que você nunca vê o seu nariz? Mas ele sempre tá no seu campo visual. Verdade. Então, do mesmo jeito que você não... A gente ignora, né? Isso. A menos que você olhe pro... Sim, a gente olha de fato e consegue perceber que tem uma pontinha do nariz. Tem o nariz. Né? Então, por exemplo, o nariz, ele sempre faz parte do seu campo visual, só que ao longo da sua vida, o seu cérebro anula essa informação. Então, ele faz com que você não veja o seu nariz. Sim. Mas é uma coisa que sempre tá lá. O cheiro acontece muito igual, né? Muito parecida a ideia. Cada pessoa tem um cheiro diferente mesmo. Tem gente que fala que é como se fosse uma impressão digital, o seu cheiro. Sim. Só que uma coisa é o que você exala de cheiro, outra coisa é o que você consegue registrar. Sim. Então, por exemplo, eu não sei se você sabe isso, mas até hoje não é claro como a gente percebe o cheiro. Então, o ar, por exemplo, entra pelo nariz
tem certos receptores, né, no bulbo olfativo, ali no final do nariz. E esse bulbo olfativo estimula certos receptores nervosos e aí vai para uma área que é bem pertinho ali do nariz mesmo, uma área cerebral que registra a informação, né? Só que como isso acontece, exatamente não se sabe. Porque se você parar para pensar, o ar entra no nariz, então são moléculas. Essas moléculas encostam em alguma coisa, isso gera uma certa reação química e esse impulso químico vira eletricidade, vira um pulso elétrico. Sim. Mas exatamente como acontece esse mecanismo não se sabe direito. Tem algumas hipóteses. Então, uma hipótese que é bem interessante, inclusive foi candidata ao Prêmio Nobel em 2012, que é um mecanismo de chave e fechadura. Tá. Então você tem várias moléculas no ar que têm receptores parecidos. Então você tem no nariz alguns receptores que vários tipos de moléculas se ligam. São Então, compatíveis, vamos são dizer compatíveis, assim. isso. Então você tem várias moléculas que a gente reconhece como tendo o mesmo cheiro, mesmo elas tendo propriedades diferentes. Então, na verdade, a gente não reconhece todos os cheiros. A gente tem uma gama limitada, que é grande, mas é limitada. E com essa gama limitada de cheiros, a gente reconhece os cheiros do mundo. Então, se você pega um cachorro, ele tem mais variedade de receptores. Então, por isso que o olfato dele é melhor. Certo. Né? Então, a capacidade do olfato, na verdade, ela se refere ao número de receptores. E não à capacidade de cheirar ou do ar entrar. Não tem a ver com isso. Mas sim com a qualidade do registro. É diferente, então, da gama que a gente tem de perceber som, por exemplo. É diferente. A gente também tem uma limitação, né? A gente Isso. já falou sobre isso em outros episódios, uma limitação que a gente tem de registrar um som, né? De ouvir um som. Isso. Só que esse limite é físico, né? Na verdade, no caso do cheiro, é um limite químico mesmo. É do número de receptores. Perfeito. Lembrando que essa teoria pode mudar, porque ainda está em aberto, tem muita discussão sobre isso, mas é uma coisa muito interessante. E o olfato, ele é dos nossos sentidos, ele é o evolutivamente mais antigo. Tá. Né? Então, para a visão, você demanda um tempo evolutivo muito maior para desenvolver o olho do que o olfato. Então, se você pega organismos muito simples, os primeiros sentidos deles são ligados a coisas de olfato. Né? Ah, é verdade. Então, pra gente é um sentido muito, muito básico, assim, né? Primário, assim. Muito primário, né? E por isso, o cheiro, ele sempre foi muito importante para as espécies ao longo da evolução, inclusive pra gente. Hoje em dia, para os humanos, a visão é importante, né? Então, a visão acaba sendo, entre aspas, o sentido que a gente aparentemente usa mais informação, tá? Mas no passado, o cheiro era disparado mais importante, tá? E isso deixou marcas na evolução do homem. Uma delas é como que se dá essa impressão digital do cheiro. Então, o cheiro é regulado por genes. Você tem genes específicos para regulação do tipo de cheiro que você exala. E isso é ligado com a histocompatibilidade, que é ligado ao sistema imunológico. Então, o seu cheiro é meio que um marcador somático do seu padrão imunológico. Entendeu? Então, essa é a ideia. Então, o seu Por isso, cheiro... o seu estado imunológico altera o cheiro que você exala. Pode alterar. Várias coisas afetam o cheiro, mas a base do seu cheiro ela é determinada pelo seu padrão imunológico. Certo. Tá? E isso é uma prerrogativa para várias evoluções tecnológicas. Então, por exemplo, quando você, sei lá, eu preciso de um rim, eu preciso de um transplante renal, eu tenho que procurar um doador compatível. A ideia é que o sistema imunológico, né, a histocompatibilidade do meu doador seja parecida com a minha, para que não diminua a chance de rejeição. Né, do órgão. Então isso é importante. Então isso é chamado HLA, sistema HLA. Então, se você vai me doar um rim, o meu HLA tem que ser parecido com o seu. Certo. Tá? Para a doação. No entanto, quando você procura, aí tem alguns trabalhos legais que mostram isso, quando você busca um parceiro amoroso, a ideia é que o sistema HLA seu seja muito diferente do outro. Então, há hipóteses, de novo, isso é circunstancial, mas há hipóteses que mostram que pessoas que têm um bom relacionamento afetivo, né, em geral têm padrões imunológicos muito diferentes. Porque pessoas com padrão HLA diferente, em geral, têm filhos com padrão imunológico diferente deles. E isso aumenta a variação gênica. Então, aumenta a sobrevivência. Peraí. Os filhos, eles tendem a ter um padrão imunológico diferente dos pais? Eles têm mais parecido com um do que com o outro. Porque, em geral, passa um gene de cada um, né? Sim. Então, o filho é meio que uma mistura dos dois. Então, por exemplo, você tem... Há uma dominância também no que Pode ter uma dominância. Pode ter uma dominância. Então, por exemplo, às vezes você tem um filho com falência renal, ele precisa de um transplante de rim, mas nenhum dos pais consegue ser doador. Mas o irmão consegue. Certo. Entendeu? Então é mais provável o irmão ser doador do que os pais.
os membros de uma mesma família, então, com um grau de parentesco muito próximo, primeiro grau, né? Eles tendem a ter cheiros parecidos? Não necessariamente. Não necessariamente. Os primos, sim. Os primos, talvez. Tá. Mas os tios e os irmãos, não necessariamente. Entendeu? E isso é um ponto importante também. Nós temos uma pressão seletiva para que você gere descendentes com uma variação genética. A variação genética depende de você mesmo, né? Mas a variação imunológica, a pressão é para que ela seja a mais variante possível. Para minimizar a chance de que doenças levem todo mundo. Certo. Né? É muito legal, né? E você não imaginava que isso tinha a ver com cheiro, né? Pois é, porque para muita coisa, na verdade, há uma tendência de serem parecidos. Né? Isso. No caso de um núcleo familiar. Mas está dizendo que, o padrão no caso imunológico... da imunologia, existe uma tentativa, vamos dizer assim, da genética de variar. Procurar a variância. Isso. Então, por exemplo, um exemplo mais antropológico, assim, é quando você tem comunidades indígenas, né, que são isoladas, os membros, todo mundo se conhece, ou cidades pequenas. Quando o branco chegou, vários índios morreram numa tacada só, porque apareceram novas doenças que eles não tinham contato e levou todo mundo. Sim. Né? Com o passar de algumas gerações, aqueles índios que sobreviveram a essa primeira leva de doenças e acabaram tendo alguma miscigenação, os filhos desses casais índios e brancos começaram a ter uma sobrevivência muito maior, porque o padrão imunológico deles era mais resistente. Né? Então, essa é a importância da variação, né, para a sobrevivência. Então, o sistema imunológico, a pressão seletiva é para que ele seja o mais variável possível, para que você sobreviva ao máximo de tipos de doença. Essa é a ideia do cheiro. Nós exalamos cheiro por diferentes fontes. Então, o suor é uma fonte de cheiro, o hálito, né, o bafo é uma outra fonte de cheiro, a urina é uma outra fonte de cheiro. Tá? Então, tudo isso configura o nosso cheiro. É que quando você pensa em cheiro, você pensa em CC, né? Mas não é só isso, tem vários tipos de cheiro. Tá? Quando você fala do hálito, o hálito é regulado por várias coisas. Então, se você está doente, se você tem, por exemplo, alguma infecção na boca, ou tártaro, ou alguma coisa, isso influencia o hálito, enfim. Mas o importante é que o hálito, ele é formado por ar, né, e logo por moléculas. Tem um tipo de molécula que é chamado VOC. Tá? Esses VOCs, traduzidos em português, são compostos orgânicos voláteis, que estão no ar. Né, que estão no seu bafo. Eles saem de você, esses compostos orgânicos voláteis. O interessante desses compostos orgânicos é que isso também sai no suor, né, só que não é volátil, e sai na urina também. Sim. Tem uma empresa israelense que criou um aparelho, é tipo um bafômetro. Você dá uma baforada ali, esse aparelho ele consegue identificar 28 tipos de doenças diferentes. Eu ouvi falar nisso. Só com o seu bafo. Só com o seu bafo. Inclusive, incluindo 8 tipos de câncer, né, ele identifica: pulmão, câncer coloretal, ovário, bexiga, doença de Crohn, Parkinson, doença renal crônica, entre outros. Só pelo bafo. Né? Claro que a sensibilidade do teste para cada doença é diferente. Alguns ele identifica mais, outros menos. Por isso que esse aparelho não é um aparelho diagnóstico, é só um aparelho para triagem. Sim, né? para screening ele é ótimo. Né? Isso. Para você ter um indício de alguma coisa para aí você fazer um teste definitivo. Isso. Assim. E o nome desse aparelho, para quem tiver curiosidade, é Nanose. Nanose, né? Porque vem de nanotecnologia e nose, né? Nariz. E eles publicaram um artigo mostrando que a tecnologia para fabricar esse aparelho é muito interessante. Porque já se sabe, por trabalho já há décadas, que, por exemplo, quando você tem células, um tumor, né? Esse tumor ele libera algumas coisas na corrente sanguínea que eventualmente viram esses VOCs, esses compostos voláteis, e saem pelo seu hálito. Uma outra pessoa ele não vai reconhecer com base no seu hálito se você tem câncer ou não. Mas uma máquina com uma grande resolução consegue. Né? Então, você já tem, nesses 28 tipos de doença, registrados quais tipos de VOC são produzidos na presença dessas doenças. E aí, no bafo, o hálito ele é colocado numa máquina. Essa máquina tem uma placa de ouro, né? E nessa placa de ouro são colocados diferentes receptores. E aí, quando moléculas desses VOCs específicos chegam nesses receptores, eles são ativados. E aí, a máquina acusa, tem uma alta concentração de tal coisa, tal VOC, e isso é relacionado com doenças. Muito legal. Outra coisa importante também do cheiro, e isso também tem alguns trabalhos que mostram isso, o cheiro não é tão importante, entre aspas, para a gente, né? Nós somos animais muito visuais. Para outros organismos é fundamental o cheiro, né?
Então, muitos animais usam o cheiro do outro para identificar se aquele organismo é um parente dele ou não. Então, o rato faz muito isso. Porque você tem ninhadas de rato, o rato cresce muito, e aí, rapidamente, é muito difícil você descobrir quem é mais aparentado com você ou não. Certo. Então, o cheiro é um bom marcador disso. Então, quando você coloca um rato macho junto com várias fêmeas, o rato prioriza a cópula com fêmeas que têm um cheiro diferente do cheiro dele. Ou seja, que são ratas menos aparentadas com ele, né? E tem um efeito, né, que foi estudado por um... E ele faz isso intuitivamente. Não, ele não tem uma percepção. É uma escolha mesmo, né? É uma coisa intuitiva. Quando oferecem para ele várias fêmeas, ele escolhe aquelas que são mais distantes geneticamente dele. Sim. Né? Não tem uma intencionalidade nisso. Tem um pesquisador que chama Westermarck, né, que publicou algum trabalho mostrando isso, que é chamado efeito Westermarck, que é o seguinte, é o efeito anti-incesto. Então, por exemplo, pessoas que não, sei lá, foram separadas no nascimento e não se conhecem, né? Mas eventualmente acabam se conhecendo depois, por alguma outra razão. Imaginem, por exemplo, irmãos que foram separados no nascimento. E aí cada um tem uma família, foram viver sua vida e eventualmente, por um acaso, se encontraram de novo. O cheiro dessas pessoas, pelo efeito, essa ideia desse pesquisador, que é discutível, tem gente que discute, mas é interessante mencionar, pessoas aparentadas, mesmo sem saber que a outra pessoa é um parente, o cheiro dessa pessoa parece não tão agradável. Então, não é porque você não gosta do cheiro do seu namorado, namorada, que você quer dizer que você é parente dele. Não é isso, tá? Mas esse pesquisador identificou que pessoas que não tinham nenhum tipo de atração física, né? Ele entrevistava essas pessoas e em algum nível eles descobriram que essas pessoas tinham um certo grau de parentesco, maior do que a média. Mas eram pessoas que avaliavam conscientemente que o cheiro do outro não agradava tanto? Isso. Dentro de um conjunto de pessoas, você era exposto ao cheiro de um conjunto de pessoas. Quais você gostou mais ou menos? Certo. Isso, imagina numa cidade pequena, onde todo mundo se conhece, porque aí é mais fácil controlar. E aí, falar, eu não gostei do cheiro desse. Essas pessoas eram mais aparentadas. Tá, ele sabia quem eram as pessoas? Ele só tinha... Não. Ah, tá. Teste cego. Era um teste cego de nariz. Isso, teste de nariz mesmo. Muito parecido com o do nosso nariz ouvinte. cego. É o nariz cego. É o nariz, não certo, olho, né? Certo. E aí ele via que existia uma certa preferência do cheiro, né, em relação ao cheiro, por pessoas que eram distantes geneticamente dele. Ou seja, é um estudo, mas que traz um indício de uma escolha parecida com a dos ratos. Isso. Essa é a ideia, né, desse efeito Westermarck. Certo. Inclusive, isso foi coisa de 4, 5 anos atrás, teve um bar, aqui no Brasil não tem isso, mas nos Estados Unidos é comum, que chama speed dating, né, que é... Isso. Sei lá, 10 homens e 10 mulheres se inscrevem. Eles têm uma conversa muito rápida, né? Isso, você conversa com todos. Pro outro. E aí vão trocando de pares. Aí você faz uma dança das cadeiras lá, conversa com as 10 pessoas. E aí de quem você gostou, você dá o seu telefone, enfim. Aí a Mas coisa... é muito rápido, né? Uma conversa muito curta. Assim. E aí tem um bar lá nos Estados Unidos que oferece um serviço de avaliar o HLA também. Então, ele não te fala, mas você dá lá uma amostra de suave, né, de raspa a boca. Sim. Né? Você dá lá, eles fazem um teste de HLA com todo mundo. E aí você diz lá quem você gostou mais ou menos, e eles viram que o HLA era pouco compatível, ou seja, as pessoas... Quando as pessoas gostavam. Quando as pessoas gostavam. Entendi. Né? Mais um indício, então. Mais um indício, Não foi muito sistemático, tá? Tem uma coisa comercial ali também. De indícios, tem uma coisa meio comercial, mas vale a curiosidade, né? Foi uma coisa bem interessante. Outra curiosidade é que, óbvio, como você disse, hoje o olfato não é tão chave assim para nossa sobrevivência, né? Mas, por exemplo, uma coisa comum é o cheiro do gás de cozinha, né? Que até onde eu sei também é um gás que não tem cheiro. Isso. Originalmente não tem cheiro, né? Verdade. Ou seja, é um cheiro artificialmente colocado no gás para que a gente perceba quando ele está sendo vazado, né? Quando há um vazamento e a gente então sobreviva. E você fuja ou sei lá, faça alguma coisa. Eu tenho uma última pergunta aqui para você, Altair. Sim. Na indústria de cosméticos e perfumaria, né, existem alguns profissionais que são especialistas em cheiro. Tá? Eles até usam um termo nariz absoluto. Né? Aquela pessoa tem nariz absoluto, ou seja, ela tem uma sensibilidade maior do que a média, né, sobre cheiros, talvez uma percepção de uma gama maior, né, uma capacidade de diferenciar mais um cheiro do outro. Isso é possível, sim? Sim. Não, é resultado de treinamento. Certo. Assim como você, por exemplo, percebe mais cores
né? As cores, assim, o seu olho registra as cores. A questão é você saber dar um nome para elas. Então, falando rapidamente de cores, você tem, por exemplo, isso é bem registrado já, tribos ou agrupamentos de Inuits no norte do Canadá, que eles têm nomes, a cultura tem nomes para 12 tipos de branco. Porque tudo é branco, porque é neve. E aí, para cada padrão de branco, se refere ao quão novo ou antigo é a neve. Então, você não pode ir naquele lugar porque a neve está com essa cor, né? Com esse tipo de branco. Ou com aquele branco você pode andar. Certo. Então, você aprende, né? Você Isso aprende a não é discriminar. necessariamente uma habilidade mais das mulheres do que dos homens. Não, é uma questão de treino, porque existe Isso. um estereótipo, né? Um mito de que Sim. as mulheres percebem mais cores e talvez até mais cheiros e mais sons. Mas na verdade isso tem a ver com treino, não é isso? Não só é mito, como é uma asneira você afirmar isso. Porque é questão de treino. Então, sei lá, se eu pinto o cabelo, eu tenho que saber a diferença de um acaju 32 de um 33, né? Mas pra quem não pinta o cabelo, não faz diferença, Claro, entendeu? claro. Mas para um profissional homem que trabalha com um salão de beleza, com ele certeza. vai ter a mesma habilidade, né? Isso, Justamente com certeza. por treino. Isso. E pro cheiro isso também vale. Se você usa muito, ou se você usa a informação, você é um cozinheiro, você usa muito a informação Do olfato? com certeza vai melhorar. Não é porque né? o homem médio, comum e idiota, né, para ele tudo é branco, preto ou cinza. Isso, ele não repara. Que essa é a capacidade que o homem tem, né? Então, com cor é até mais chocante, assim, né? Porque cheiro é uma coisa um pouco mais... A palavra não é boa, mas é um pouco mais subjetivo, né? Então, sei lá, se eu sinto um cheiro de algo podre e você também sente, tudo bem, né? Mas quando é um cheiro mais discreto, é mais difícil, né, você ter um consenso, né, sobre que tipo de cheiro é esse. Por exemplo, essa ideia de cheiro doce. Sim. É uma sinestesia muito engraçada, né? Verdade. Um cheiro doce. Ou um cheiro limão. Sabe? Porque o Aquele cheiro olfato, ele tá intimamente ligado ao paladar, né? Isso. Assim, ele praticamente faz parte do paladar. Assim, Exato, né? imagina você resfriado. Por isso esse tipo de associação. né? Se você tá resfriado, você não sente cheiro direito, logo os gostos ficam ruins. Exato, né? exato. Aliás, é interessante, quando astronautas, quando eles vão pro espaço, a rigor é no vácuo. Então não tem por onde cheiro, o ar... nem nada. Então eles não têm cheiro. Sim. Logo a comida tem que ter muito mais tempero. Então eles colocam quilos de pimenta, de sal, por exemplo. Para eles perceberem. Para eles perceberem alguma coisa, pro paladar compensar a falta de olfato. Então é como se eles estivessem constantemente resfriados, né? Entendi. E aí eles não usam. Mas esses dois sentidos são muito relacionados, né? O cheiro e o olfato. E daí surgem esses nomes estranhos, né? De cheiro doce. Isso eu acho muito curioso. Né? Por exemplo, tente lembrar de um cheiro doce. Eu, pelo menos, não consigo lembrar de um cheiro doce. Eu lembro de um cheiro doce, eu lembro de um cheiro de uma flor. Mas aí eu não sei se é uma inaptidão minha ou é uma falta de treino, né? Porque... Cheiro de bolo no forno. É cheiro doce. Eu nunca tive isso como memória de um cheiro de doce. Não, isso nunca foi uma referência pra mim. Pode ser agora, mas agora eu vou usar isso como nome. E o olfato também é um grande gatilho para a memória afetiva. Ah, né? sim, Assim, emocional. Sim, inclusive a gente chama de memória implícita. Sim, esse cheiro do bolo no forno, da vovó, né? Várias pessoas relatam esse tipo de associação. Assim. Mas eu nunca considerei isso doce. Eu considerava um cheiro de uma flor doce, alguma coisa assim. Mas você vê a variação, Sim. né? Isso vale não só para cheiro e gosto, mas também para cor. Então, se você lembrar como bom japonês, que 100 anos atrás os japoneses não discriminavam azul de verde. Sim. Né? Eles davam uma palavra inteira, uma palavra só para os dois, que você me lembra era aoi. Aoi era tanto azul quanto verde. Sim. Quando chegou lá o português, depois o inglês, enfim, eles tiveram que separar, porque tinha o blue e o green e eles não tinham. Então virou midori e aoi. Exato. Então tem certos tipos de azul que se você chegar para um japonês, ele vai chamar de verde. Verdade. Né? Porque eles... Tem amigos meus que chamam tudo de aoi ainda. Ele bota tudo na mesma caixa. Tudo é né? aoi. Então. Se é azul ou é verde, é aoi. Mas, o mar é aoi. O mar é aoi. O mar é aoi. Mas isso que é engraçado. Mesmo você nascendo no Brasil e seus pais ou seus avós sendo japoneses, você ainda carrega esse problema de discriminação. Que não é um problema, mas é uma característica cultural de discriminação. Sim. Então se você pega filhos ou netos de japoneses e faz esse teste do azul-verde, eles também dão uma rateada em relação ao brasileiro normal. Sim. Né? E eu acho que isso acontece com cheiro. Eu tentei procurar uns trabalhos, mas não encontrei uns trabalhos bons para mostrar que isso também, culturalmente, esse cheiro doce é uma construção cultural. Sim. Né? Sim. Como você agora expandiu minha cultura
acrescentando. Assim como provavelmente alguns cheiros que para uma cultura é desagradável, para outras... Talvez não seja tanto. Talvez seja um cheiro agradável, prazeroso. Assim. A ideia é que tem cheiros que são... universalmente perigosos, ruins. isso. Que é o que tem a ver com a evolução. Assim, isso, né? com a ideia de sobrevivência. Então, fogo ou coisas muito estragadas. Enfim, isso tem uma relevância. Sim. Se vocês tiverem curiosidade, vocês podem ouvir de novo aquele episódio do Porquê a gente se arrepia. Né, que mostra que isso acontece para o som. Né? Então, é muito razoável acreditar que isso acontece para o cheiro também. Vou dar um outro exemplo, né? Tem uma iguaria da culinária japonesa, né? Que não agrada a todo mundo, né? Eu diria até que acho que agrada a minoria, inclusive entre os japoneses, né? Que é o natto. Sim. Né? O natto é uma soja fermentada. Podre. Eu chamo de fermentado porque eu gosto. Quem não gosta diz que é soja podre. Isso. Né? Por que que, pra mim, ele tem um cheiro agradável, mesmo sendo pra você soja podre? Assim. Então, na sua história de vida, ele não te matou, te alimentou em algum nível, e você sabe que se não tiver outra coisa, tiver aquilo, você vai comer. Então... Não, mas eu gosto daquilo, eu escolho comer aquilo. Fico feliz por você gostar daquilo. Mas eu recomendo como experiência antropológica, quem nunca comeu natto, experimente. Sabe? Mais do que isso, assim, eu só vou respeitar a pessoa, sob o ponto de vista da culinária japonesa, se ela comer natto. Ela é uma espécie de grande marco separador. O que define quem é japa e quem não é. Entre aqueles que gostam de comida japonesa e aqueles que realmente gostam de comida japonesa. E já que você está falando, defendendo o natto, assim, qual o melhor acompanhamento para o natto? Gohan. Arroz. Arroz. Isso. Sempre. Sem arsênio, né? Sempre, é isso aí. Muito bem. Naruhodo, ilustríssimo ouvinte. Naruhodo. Você sabia que pode ajudar a manter o Naruhodo no ar? Ao contribuir, você pode ter acesso ao grupo fechado no Facebook e receber conteúdos exclusivos. Acesse apoia.se/NaruhodoPodcast. E você já sabe, aqui no Naruhodo, quem faz a pauta é você. Você tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum episódio? Escreva pra nós. podcast@naruhodo.com.br. Repetindo? podcast@naruhodo.com.br. E lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando. É isso aí. Naruhodo. Esse podcast é apresentado por b9.com.br.